Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Celita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo. Verão tem que ter linguiça para churrasco Cofril. Sabor a toda prova. De volta, nós estamos aqui com o Dr. Bruno Bastos falando sobre alergia. Esse tema alergia, ele meio que apavora um pouco, principalmente as mães, né, que ficam nessa loucura com os filhos. E com relação à idade de adquirir ou não, o senhor queria falar mais alguma coisa? Nem é senhor, esse menino, não é verdade? Fala, doutor. Mais ou menos, vamos lá. Então, a tendência é que as alergias se manifestam na infância. Tá? A gente tem até um conceito que chama marcha atópica, que são várias doenças que vão seguindo ali uma escadinha. E isso começa geralmente na primeira infância mesmo ali. No bebezinho já pode ter alergias. Mas alguns tipos de alergias podem se manifestar na idade adulta, algumas alergias alimentares, um pouco mais para frente, alguns tipos de dermatite atópica. Então, na verdade, não tem, por exemplo, dermatite de contato, é uma coisa interessante. A pessoa chega para mim, doutor, eu sempre usei esse creme, sempre usei essa maquiagem e agora está me dando isso. E é justamente por sempre usar que existe uma chance maior de adquirir uma dermatite a algum produto químico, né? Algum cosmético ou até botão da calça, o níquel. Então, esse contato repetido, isso demanda tempo. Então, é um tipo de alergia que ela acontece mais na vida adulta. A gente tem uma pergunta aqui que eu achei ela muito interessante e que fala mais ou menos sobre isso, mas não fala da pele. Uma pessoa dizendo que a vida toda ela comeu camarão e nunca teve alergia. E agora passou a ter alergia de ter que parar no hospital porque empelotou toda. Então, não é o comum, né? Uma coisa até interessante, tocando nesse ponto aí, o mais comum, é interessante a gente frisar uma coisa. Por exemplo, se você pega uma aldeia de pescadores, pessoas que lidam com isso, elas têm uma facilidade de estar comendo sempre o camarão. Se você pegar e ver o índice de alergia a peixe, camarão, é muito pequeno, né, nesse tipo de população que tem esse contato tão frequente. A nossa população brasileira, por exemplo, a gente come arroz culturalmente, desde sempre. Dificilmente você vê alergia ao arroz. Então, nunca ouvi falar também. Então, também nunca vi nenhum caso. Então, o caso dela acaba sendo uma exceção. Se ela tinha tanta frequência, acaba que não se esperaria isso. Mas uma questão particular do camarão é a espécie. Às vezes a espécie, ela pode comer um camarão, por exemplo, daquele pequenininho e não sentir nada. Às vezes comer o camarão, aquele VG e ter sintomas. Isso acontece. Olha, nunca sabia disso. A espécie de água doce, de água salgada. Tá. Essas variações existem. Uma outra coisa, você vê, as pessoas vão longe com as perguntas, sabia? Doutor, existem alergias, sintomas de alguma coisa nesse nível psicológico? Então, eu sempre falo que a questão psicológica, ela sempre vai ser um agravante de qualquer coisa. Se você está chateado com alguma coisa e dá uma topada na rua, aquela dor é 10 vezes maior se tivesse tudo normal, se tivesse tudo bem. Mas existe sim, tá? Alergia psicossomática, principalmente de pele. Existe um tipo de urticária, que a pessoa fica toda empolada, chamada urticária colinérgica, que é justamente pela questão da emoção. Pode ser emoção boa ou emoção ruim. Pode dar esse tipo de... A pessoa fica toda empelotada de acordo com o estado emocional. Tá. Geralmente as alergias são tratadas com medicamento? Então, esse é uma grande questão. A gente usa sim alguns medicamentos, tá? Mas eu particularmente, os alergistas de uma maneira geral, tentam usar a menor quantidade de remédio possível, porque a gente dispõe dessa arma que é a imunoterapia. É uma terapia imunológica que a gente é mais conhecida popularmente como as vacinas para alergia. Então, a gente quando usa a vacina para alergia, a gente usa... Ela é até classificada como medicamento, mas não é um medicamento tradicional, é uma vacina. E o que tem nessa vacina, aproveitando a oportunidade? Tem ali o próprio agente causador da doença. Então, se você pegar um exemplo da vacina da gripe, que tem ali o vírus da gripe. O que tem na vacina que o alergista usa? É a própria substância causadora da alergia. Por isso, aqueles testes? Sim, o teste é justamente para direcionar o agente causador. E aí a gente faz uma vacina personalizada. Não existe milagre, não é uma vacina que você vai lá, por isso que não vende em farmácia. Isso depende de uma orientação e indicação mesmo do médico especialista nessa área. E aí a gente coloca na vacina um diluente e o próprio agente que causa. Isso aí vai fazendo o quê? Com que se ganhe anticorpos que bloqueiam a própria alergia.
Quais são os perigos de uma alergia muito forte? Então, a alergia mata. Né? Olha isso. Mata, choque anafilático. A gente tem casos graves aí de alergias alimentares que a pessoa tem, não é a maioria, mas ela come o determinado alimento e ela, além dela ficar toda empolada, ela pode ter sibilância, um edema na glote, queda na pressão, isso aí é o choque anafilático. Esse choque anafilático pode acontecer também com picadas de abelha, de formiga, de marimbondo. Então a gente tem coisa muito grave que pode acontecer. A própria asma, porque a asma é interessante falar, ela é uma doença que mais de 90% das vezes ela é alérgica. Então a gente tem um pneumologista que trata, e trata muito bem, mas a maior parte das vezes ela é alérgica. E aí o alergista ele pode ajudar bastante. Tá. Um outro fato que eu acho muito interessante, eu vou lançar essa pergunta e a gente vai deixá-la para o próximo bloco. A gente vai num médico e um cardiologista, estou dando um exemplo. Você vai para uma consulta, mas é preciso que sejam feitos vários tratamentos, várias pesquisas, exames. Como é o alergista? Mas você não vai responder isso agora não. Porque às vezes a gente acha assim, eu vou no alergista uma vez, amanhã não vou mais, vou estar curado. Não é bem por aí não. O doutor vai falar sobre tudo isso depois do intervalo, então não saia daí. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Celita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo. Verão tem que ter linguiça para churrasco Cofrio. Sabor a toda prova.